Feche os olhos, né? Feche os olhos, deixem esse silêncio da alma nesse momento tocar o coração de vocês, cuidando desse espaço de fé e aprendizado, auxiliando com amor os ensinamentos de hoje, proporcionando movimentos em nossas vidas com abundância, em nossas práticas cotidianas, onde somos acolhidos pelo nosso Pai Celestial. Assim é. Amém. Fazia uns dias que a Miriam não vinha, né, Miriam? A semana passada eu estava na estrada. Mas na outra também, não foi? Na outra eu vim, que nós fomos para o teatro, né? Mas fomos em horários Verdade. desencontrados. É isso. Mais tarde, né? Eu também estava na estrada. Tá bom. Tá bom. Tô vendo que o Fabrício está aqui também hoje. Tudo bem, Fabrício? Boa noite. A Noite. Lilian Eu chegou. tô na estrada aqui, mas estamos juntos. A Gabi, a Lilian. Boa noite, gente. A Lilian cortou o cabelo? Não? Só o penteado, né? Karina. Tá bom. Claudinha, faz mais bonito que a irmã Aila aí. Vamos ver, hein? Ai, ai, cada tarefa impossível, né? Não dá não. Ficar devendo hoje pra você, viu? Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês vão ter que me aguentar assim, ó. Fanha. Teve jeito. Bora lá. Finalmente, vamos mudar de milagre. Vamos mudar de cura. Pode ser? Vocês querem falar da cura passada aí? Acho que a gente já ficou um tempinho ali falando da cura do servo, do centurião, né? E agora a gente vai andar um pouquinho. De Cafarnaum nós vamos para Naim. E aí eu trouxe um panorama geral, trouxe um videozinho aqui pra gente. Eu não gostei muito não, mas só pra gente entender e ilustrar essa passagem, tá bom? Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe?
Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Então, essa é a passagem que a gente vai trabalhar a partir de hoje, não ela toda hoje. Peraí, deixa eu só sair aqui. Bora lá? Estão vendo, né? Então vamos agora para o capítulo, continuar no capítulo 7, mas agora os versículos de 11 a 17, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim. E aí eu falei, gente, mas quem é esse Naim, né? Na verdade não é quem, não é o marido dela, não, é a cidade. Então, eu ia comentar isso antes de você falar, que dá a entender que ela era casada com um tal de Naim que O morreu, né? Naim. Tem Não nada a foi ver. Naim. Não foi Naim que morreu, não. Mas vou ler a passagem e aí a gente vai aprofundando, tá bom? E aí vocês fiquem à vontade, como sempre, para abrir o microfone aí para a gente conversar, tá bom? Essa tradução é do Haroldo. Então, nós estamos em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. E aconteceu que no dia seguinte partiu para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa turba. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe, e ela era viúva. E uma grande turba da cidade estava com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, tocou o esquife. Os carregadores pararam e ele disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar, e ele o deu à sua mãe. O temor tomou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esse relato a respeito dele se espalhou em toda a Judéia e em toda a circunvizinhança. Então, essa é a perícope completa, tá? Obviamente, vamos ficar no primeiro versículo, a gente não vai falar de tudo. Então, por isso que eu falei que hoje a gente inicia essa nova perícope, né? E daqui a algumas semanas a gente termina ela também. Mas ela é muito interessante, tem um monte de coisas legais para a gente abstrair, né? E estudar sobre essa passagem. Então, essa aqui ela inteira é a que a gente viu na encenação lá do videozinho, do filme. Aqui é Naim, gente. Algum lugar isso aqui é Naim. Mas eu trouxe o mapa para a gente ver melhor. É um povoado, continua uma cidadezinha pequena até os dias de hoje. É um vilarejo e pertinho de Nazaré, né? A gente vai ver ali no mapa daqui a pouco. E aconteceu que no dia seguinte, então esse é 7:11, partiu para uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa turba. E aconteceu que no dia seguinte, que dia seguinte? Gente, lembra que a gente estava lá em Cafarnaum e Jesus, com uma só palavra, curou o servo do centurião. Bem, no dia seguinte, partiu para uma cidade chamada Naim. Então, a gente vai aprofundar nesses... Espera só um pouquinho, gente. No dia seguinte, a seguinte é que dia? Então,
No dia seguinte, a cura do servo do centurião. Naim, né, que é a cidade para onde eles estavam indo. Então, eles saíram de Cafarnaum em direção a Naim. Então, a gente vai ver isso. E numerosa turba. Por que será, né, que a gente tem essa numerosa turba? Por que tanta gente seguia Jesus? E por que tanta gente estava lá também, né? Aí, vocês conseguem ver o mapa? Jerusalém tá aqui para baixo, viu? Tive que dar um zoom aqui, então ela tá lá embaixo. Cafarnaum aqui, Mar da Galileia, Cafarnaum, Magdala, Nazaré. Ah, vocês viram minha seta? Estão vendo, né? Sim. Dá para ver sim. Ah, então tá bom. Tô aqui apontando, vai que vocês não enxergam, só eu que vejo aqui. Ótimo. E aqui circuladinho Naim, tá? Então, eles percorreram essa distância aqui, de Cafarnaum para Naim. Segundo informações colhidas, aqui dá para ver maior, ó, Naim, Magdala e Cafarnaum. Naim fica aproximadamente 50 quilômetros a sudoeste, né? Então, descendo e a oeste de Cafarnaum. 200 metros acima do nível do mar, ou seja, eles tinham que subir, né? Um pouquinho. É um morrinho. Exigindo, portanto, uma árdua subida, colina acima, para se chegar à cidade. Para caminhar de Cafarnaum a Naim, seria necessário ao menos 1 ou 2 dias de viagem, né? Eu tô falando isso porque eles provavelmente saíram de manhãzinha e chegaram no fim do dia, que era quando se acontecia geralmente os enterros, os velórios, né? Então, os estudiosos da Bíblia falam isso, que provavelmente eles saíram de manhãzinha de Cafarnaum e chegaram ao anoitecer lá em Naim, corroborando, né, com esse fato aí de pegar o enterro do moço. Naim, a palavra Naim significa aconchego, tranquilidade, calma, beleza, o que nos leva a crer que aquele lugar era um bom lugar de se viver. Eles colocam também que significa agradável, prazeroso, e que até hoje, quando os israelenses conhecem uma pessoa nova e aí querem demonstrar, né, simpatia, cordialidade, eles usam a expressão Naim Meod, que correspondem às palavras muito prazer, né? Então, prazer em te conhecer. Então, é uma palavra que é usada como nome de pessoas, né? Então, existem as pessoas, os homens, né, chamados Naim, mas que tem esse significado de agradável, de prazeroso, de aconchego, né? E que é o nome da cidade, tá? Não confunda com o ex-esposo da viúva. Aí, eu achei um livro que é de Cafarnaum, caminhando, como é que é? Caminho de Cafarnaum a Naim. Um padre e um outro estudioso bíblico, eles fizeram esse caminho. Eles saíram de Cafarnaum para fazer o caminho, o trajeto que Jesus fez, né, até chegar a Naim para curar, para ressuscitar, né, o filho morto da viúva. E aí, assim, é um livro muito longo, ele vai e volta, vai dando os detalhes e não tem uma narrativa sequencial, assim, mas eu pensei esse trechinho aqui pra gente. É interessante se sentir na atmosfera que ele estava. Então, o padre vai narrando, assim, a paisagem, o tipo de estação do ano que ele estava, então o que ele via, as plantações, as flores,
o jeito que era a estrada, como que era o caminho. Então ele vai narrando nesse livro, eu achei bem interessante. Mas aí trouxe só um parágrafo para a gente mergulhar um pouquinho nessa atmosfera que ele vivenciou desse caminho, né? O texto de Lucas, quando se refere à caminhada de Jesus, é um mistério. Lucas só informa que Jesus tomou uma decisão rápida e partiu. Não sabemos como foi que Jesus soube da morte do jovem. Não sabemos como Jesus informou os discípulos que a multidão que iriam de Cafarnaum a Naim. A única certeza que podemos deduzir dos textos é que Jesus ia à frente. No Evangelho de Lucas, isso é uma constante. Ele sabe o caminho, vai à frente. E em seu seguimento vão todos aqueles que aceitam tomar a sua cruz e pôr-se a caminho. Lucas não diz nenhuma palavra do que aconteceu e do que se falou nesse percurso de 40 quilômetros. Alguns especialistas calculam que na época essa distância poderia ser percorrida em 8 ou 9 horas. Alguns outros falam até 10 horas. O início da caminhada parece ter sido na parte da manhã, de modo que chegariam a Naim no final da tarde, e que o costume na época era mesmo enterrar os mortos no final do dia. O que a gente precisa saber disso? Hein, Carlinha? A gente já está Porque acostumado. Jesus vai, né? A gente está acostumado a ir no miudinho, né? Então vamos tentar responder quem, quando e por quê, né? Pegar um versículo desse, né? Que só conta, ele saiu daqui, chegou lá, foi no dia seguinte e ponto final, né? Tudo certo. Mas a hora que a gente vai, né, se debruçando sobre o texto e a gente vai tentando ver o que os outros, as visões das pessoas, né, os comentários das diferentes religiões, então temos católicos, temos protestantes, evangélicos, enfim, os espíritas, obviamente, através dos NEPs, né, dos miudinhos, a gente vai entrando nessa atmosfera e tentando absorver cada detalhe, assim, né, dessas passagens. Eu acho que isso vai ficando muito rico, né? Se não fosse isso, a gente nem saberia que essa cidade existia, né? E nem correlacionava o nome dela com essa passagem, com a ressurreição desse menino, né, desse jovem, como fala lá no texto. E aí, a gente tem também um outro estudioso bíblico que ele vai trazer sobre essa multidão. Essa multidão, esse cortejo ele coloca, que vinha com Jesus de Cafarnaum, e essa multidão, esse cortejo que estava nesse velório, né? No vídeo lá que a gente viu, eu falei que eu não gostei, porque assim, a gente imagina de um jeito e acontece de outra, as interpretações são meio fraquinhas, eu achei, mas assim, a gente vai ilustrando, né? E não tem tanta multidão também, depois aparecem os supostos discípulos ali, né? Mas eu imaginei um tanto de gente entrando, vindo com Jesus, e nesse entusiasmo de uma recente cura através de uma só palavra, né, que foi lá do servo. Então imaginem a euforia de presenciarem os milagres de Jesus, né, através de toda essa caminhada e ali participando e partilhando da presença de Jesus durante um dia inteiro. E eles adentram numa cidade que era um vilarejo, então todos se conhecem, né? Ali tá todo mundo triste por causa de um funeral, né? De uma morte. E a gente vai aprofundar depois, mas não se tem o nome da viúva.
mas se fala em viúva e se dá uma ênfase a isso e ao filho único, porque imaginem uma mulher naquela época sem o marido e perdendo o filho único jovem, o que seria dela? Então, o ambiente que se encontra é de muita tristeza e desespero, né? E aí é um encontro de coisas opostas, né? Por isso que ele traz o cortejo da vida e o cortejo da morte. Então, de um lado, eles vindo entusiasmados e felizes e partilhando ali com Jesus dos seus milagres, da sua presença. E do outro lado, esse cortejo de tristeza, né, de despedida, da morte. E ele coloca assim: E Jesus, enquanto subia o Monte Mor, vinha da região de Cafarnaum, onde havia realizado milagres e curas extraordinárias. Extraordinárias, só com uma palavra, lembra? Né? Foi lá que ele curou o servo do centurião com apenas uma palavra. Uma grande multidão alegre e jubilosa o acompanhava, pois tinham testemunhado a operação do poder de Deus. Eles formavam uma espécie de cortejo da vida, pois estavam ao lado daquele que era o caminho, a verdade e a vida. Eu achei tão bonito, né, essa forma poética que ele escreveu, que esse autor escreveu, porque era justamente isso, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, eles estavam seguindo Jesus nesse caminho, ele era o modelo e o guia, né, para toda aquela multidão. Ele era a verdade, ele era a vida. Ele é, né? Por outro lado, havia se formado um outro grupo, perto da porta da cidade, e uma outra multidão, que chorava a tragédia que se abatia sobre uma das suas moradoras. A tragédia sempre teve o poder de chamar a atenção das pessoas. É verdade, né? Até hoje, né? O que dá notícia, o que dá ibope, o que se passa na televisão e o que se fala nas mídias sociais, quando a tragédia, o alcance é maior, né? Chama a atenção de um número muito grande de pessoas. Mas esse era o cortejo da morte, da dor, da tristeza. E aí esses dois grupos se encontram. E no sentido alegórico, ele coloca dessa passagem, há um confronto entre o dono da vida e a morte. Qual é o nome dele aqui, gente? Peraí. Israel Silva. Ele é super estudioso bíblico, não conhecia, mas achei bem interessante o canal dele. E aí, eu fui pesquisando com vários, né? E agora, como é que fala esse nome aí, o Everton? Você que tá nos Estados Unidos? É Craig Eu falo mesmo? dele é Craig Kinnear. Obrigada. Então, ele também faz vários comentários, né, bíblicos É e ótimo. sobre... Oi? Ele é ótimo. Eu gosto dele e do Champlin, aí eu sempre procuro trazer algumas coisinhas e aí ele comenta assim: as pessoas costumavam deixar tudo o que estavam fazendo e se juntarem a uma procissão de funeral quando ela passava. Então imaginem que a cidade inteira de Naim estava ali, né, naquele funeral. Para uma viúva, o filho único morrer era considerado extremamente trágico. Isso também a levaria a depender da caridade pública para se sustentar, a menos que ela tivesse outro parente próximo. Então, esse Craig traz isso porque é muito relevante. Por isso, nós não temos o filho da fulana morreu, né? O filho único da viúva morreu. Então, ela seria ali abandonada à própria sorte. E se ele era um filho jovem, ela com certeza era jovem também, né? Então, seria uma vida ali de muitas lutas, além da tristeza de perder seu filho, né, que já era muito grande. Havia também essa tristeza do futuro dessa mulher,
né? Gente, vocês podem falar, tá bom? Daqui a pouco eu pergunto. E aí, fui lá no Evangelho, na Sabedoria do Evangelho, do Pastorino. Vocês querem comentar alguma coisa até aqui? Porque agora eu vou mudar. Vou aprofundar aqui no negócio. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, alguém sabia de Naim, da existência dessa cidade? Já, né? Eu acho que a gente já teve outras referências a Naim aí. É um caso interessante, Claudinha, porque pelo relato é um dos poucos casos, né, junto com Lázaro, né, que eu me lembro os dois de, né, de alguém que Jesus ressuscita, né? Então, são poucos os casos que a gente vai encontrar no texto bíblico. Fora no Novo Testamento esses dois e outros dois no Antigo Testamento que eu me lembro. Exatamente, esse do Antigo Testamento faz correlação com esse, né? Que são bem parecidos e inclusive a cidade era próxima ali a Naim. Lá em Reis, primeiro Reis e segundo Reis, tem o caso da mulher que perdeu o marido e os dois filhos, na verdade. E aí Deus, né? Só que lá não era o Messias, não era Jesus, mas evocando o poder de Deus, temos esse caso de ressurreição, né? Ô, E aí eu... Claudinha, Oi. ai, desculpa. Uma vez, quando eu estava estudando o Óbolo da Viúva uma vez, eu li, agora eu não me recordo aonde, que na época do judaísmo, eles tinham, a igreja tinha lá o templo, era tipo um INSS atual, onde o próprio templo, ele cuidava, ele sustentava essas mulheres, essas viúvas, essas pessoas que não tinham mais com quem contar, né? Que eles tinham um trabalho muito bonito nesse sentido, a Essa foi lá em religião judaica. Jerusalém, imagina em Naim. Que era longe, né? Jerusalém tá bem mais no sul. Então, assim, era difícil atender tudo. Realmente tem mesmo, né? Mas era muito mais difícil, assim, né? Ela precisava ter um suporte, às vezes, de parentes. E se ela não tivesse, a gente não sabe ali como que seria essa situação. Acho que a gente pode depois, no decorrer das semanas, né, que a gente for estudando, e aí aprofundar na viúva e nesse tema da mulher que era sozinha, né? Como que isso reverbera para a gente, né? Qual que é o sentido disso tudo quando a gente for aprofundar. Mas não era tão fácil, sabe, Carla? Tinha um sistema assistencialista, né? Mas eu acho que mais ali, em Jerusalém, enfim, não era tão fácil assim. E eram as migalhas, né? E eram as migalhas, imagine quantas. Não devia ser fácil, não, gente. Não devia. Bom, continuando com o Pastorino, aí ele fala, Loise, que foi um padre católico, professor teólogo francês, ele vai dar um sentido alegórico aí nessa passagem, né? Então ele vai falar que como se fosse Jerusalém, ameaçada de perder seu único filho, Israel, que reencontra ele por obra de Jesus. Então, se a gente for do micro para o macro, né, que isso pode representar ali dentro, né, a gente tem essa alegoria aí, né, que eu já achei interessante, mas eu quis trazer outra pra gente e pra gente. Como diz o Bruno, se eu não fizer isso, não sou eu, né, Bruno? Continuando com o Pastorino, tá? Eu achei muito interessante a abordagem que ele fez. Muito mesmo. Ele viaja na maionese, gente, mas é muito legal. O que ele conseguiu absorver ali. Vamos ver se a gente consegue também, né? E aí, de novo, a gente vai trocando para ver se isso reverbera em vocês como reverberou em mim. A essa voz de comando, irresistível e amorosa, que foi levanta-te, né? Dá-se a conversão do espírito que, aturdido ao verificar o perigo que o estava ameaçando, ergue-se de um salto e começa a falar.
Mas, gente, não, eu pulei. Peraí. Vamos lá. Tô vendo. Aqui. Culpa do Canva. Bora lá. Já dei spoiler, né? Vocês não entenderam nada, tá tudo bem. Há ocasiões em que o eu real vê a individualidade triste, a lamentar-se, porque seu filho único, o espírito encarnado, então a gente encarnado, está anquilosado, cristalizado na indiferença, ou cadaverizado na descrença, e já sendo conduzido ao sepulcro, fora de tudo que é belo e agradável. Então, olham onde o Pastorino foi. Vocês estão acompanhando? Carlos, só tô vendo você e o Everton. Ô, gente, qualquer coisa, vocês ligam o microfone aí, que eu não tô vendo os outros, tá bom? Bom, ele traz o eu real, espiritual, o eu ser, o meu ser, e o eu, como é que ele fala ali? O eu interior, eu acho, que é o espírito encarnado, a gente encarnado. E Naim significando esse belo e agradável, e um funeral. Então, há ocasiões em que o eu espírito vê o eu encarnado. Olha isso, gente, que legal. Triste, lamentando, porque o seu filho único está cristalizado na indiferença, ou cadaverizado na descrença, ou seja, morto para a crença, para a fé, para o bom, para o belo, sendo já conduzido ao sepulcro, à morte, mesmo estando vivo, porque a descrença, a indiferença, a tristeza vai levando o ser para o sepulcro, para a morte em vida, para fora de tudo que é belo e agradável. Certo? O eu interno é como a gente gostaria de ser, a presença de Deus em nós. Quando o eu real e o eu interno estiverem em equilíbrio e consonância, não estaremos em letargia. Por que letargia? Uma das explicações para essa ressurreição, na verdade, não é uma ressurreição, é aquele estado cataléptico, né? Então, supostamente, esse jovem teria um estado de catalepsia, de letargia, e Jesus, com seu magnetismo, né, ele consegue, tocando naquele homem, que ele volte a respirar, que ele volte à vida, né? Mas ele não morreu, de fato. Essa é uma das posições, né, para essa explicação. E aí, trazendo isso para a gente pensar como que a gente fica em letargia. Como que a gente fica nesse estado? Quando que a gente fica nesse estado? Não sei se vocês sentem isso de vez em quando, mas eu sinto, às vezes tá tudo ruim pra mim, né? E não tá, na verdade, o externo não tá, aqui dentro de mim tá ruim, né? Eu tenho que fazer um esforço para sair da tristeza, para sair do desânimo, para sair da descrença, para sair do baixo astral, né? Com vocês é assim também? Vocês também se sentem no estado do jovem, do jovem lá que, né, colocado como morto-vivo, mas nesse sentimento, né, de precisar de Jesus, para que ele me levante, né, ser tocada por Jesus para que eu possa levantar desse estado da tristeza, da angústia, da descrença. E isso é um exercício, né? Ai, obrigada, Sandra. Eu achei isso aqui tão psicológico, eu quase liguei para você. Ah, não, e aí me veio o cruzar com o cortejo da vida, né, e o cortejo da morte, né, também.
esse eu interno, né, que é não conectado com a presença de Deus, no caso, né, com aquilo que seria a própria vida, a conexão com a vida, e aí quando não está conectado, vem esse cortejo da morte, né? A gente se conecta mais com a pulsão de morte do que com a pulsão de vida, né? Então é nesse sentido que eu cruzei com o cortejo, né? O Eu dia que também, quiser pode me ligar, a gente conversa. tá bom. Obrigada. É isso mesmo, eu também fiz essa junção aí, essa conexão. Vai lá, Cá. Então, eu achei interessante ele citar eu real e eu interno, né? Essa questão aí quando a gente se distancia do eu interno, é onde a gente fica nesse estado de letargia, de paralisia, a gente distancia da nossa essência, né? E é onde Jesus tem que nos chamar para a vida, né? Eu achei muito profundo isso mesmo, nunca eu tinha imaginado que pudesse ser nesse sentido tão assim profundo, nessa passagem. Não é, gente? Falei, nossa, eu vou trabalhar a passagem inteira, né? Aí depois falei, não, só um versículo mesmo. Porque é muito interessante a gente parar para pensar nisso, que são coisas que a gente só vivencia. A gente passa por isso e às vezes não para analisar isso, assim, né? Como que eu me desconecto de mim mesma. E aí é como se eu tivesse indo pro sepulcro mesmo, assim, né? Preciso de alguém para me dar a mão para que eu volte à vida, né? E aí ele Cláudia, continua. Oi. Claudinha, desculpa, eu não achei aqui onde tem que levantar a mão, por isso eu te interrompi. Não, mas pode interromper, porque eu não estava te vendo. Só no slide anterior eu achei muito legal ali quando ele fala da. Cadê? No finalzinho. Acho que foi no outro. Que ele estava falando ali da gente estar saindo de Naim, né? Você trouxe ali a expressão ali. Fora de tudo que é belo e agradável. Me chamou muita atenção e eu linkei isso com o fato de Jesus encontrar o funeral às portas de Naim, né? Exatamente. Tudo tem relação. Então não foi por acaso que foi em Naim, entendeu? Por que que não podia ser no meio da estrada? Entende? Sabe? Tudo tem um significado, isso que é muito louco, né? Muito interessante. E a mente do pastorino, né, gente? Para ele fazer esses links assim, né? Alguma inspiração ele teve, não é possível. E aí ele continua, tem mais, tá? Esse é só o começo. Diante dessa situação desesperadora, né? O eu interno resolve intervir para ressuscitar o espírito morto em vida, desanimado de tudo e de todos. Nessas ocasiões, ocorre que o Cristo interno, olha que lindo isso. Nessas ocasiões, ocorre que o Cristo interno, a centelha divina que todos nós temos, comovido, compadecido, toca por meio dos dedos da consciência atual o cadáver e detém o cortejo dos vícios que arrastam o morto para a sepultura definitiva. Vem então a ordem imperiosa e curta: levanta-te. Ai, gente, eu fiquei tão emocionada que essa parte. É muito louco isso, assim, né? E dá vontade de sair falando, levanta-te, né? Toda hora. E é incrível isso, assim, porque eu realmente estava numa semana de descrença, de tristeza, e eu não vou nem começar a falar, senão eu vou chorar. E, enfim. E aí precisava dessa passagem, assim, né? Eu consegui terminá-la hoje. Na verdade, fiz esse estudo hoje de manhã. E já estava lendo, né? Já estava estudando antes, durante a semana, meio picado, mas hoje que eu consegui sentar e fazer, né?
E aí eu fiquei muito emocionada mesmo, assim, com cada uma das correlações que ele fez. Então ele usou todo o primeiro versículo, todo, todas as coisas que Lucas trouxe, né, que ele escreveu. O Pastorino foi conectando de uma forma muito intrínseca, assim, com a gente mesmo, né? Porque realmente é uma situação desesperadora, essa narrativa, mas cada um de nós vivencia situações desesperadoras, com N motivos. Não só com o filho, né? Mas com N motivos a gente vivencia situações desesperadoras. E aí uma parte de nós cai na descrença, cai na tristeza, cai no abandono, cai na... Nossa, não quero mais saber de nada, não sei o que eu sou, o que eu quero, o que eu fiz, o que eu vou fazer, não sei de futuro. Sabe, você vai ali numa onda, por mais que uma parte de você fala, ai, claro, você já sabe de... Mas o sentimento vai para um lado, que é difícil de sair. Por quê? Porque é desesperador, né? E o espiritismo, quando a gente adentra de verdade, o espiritismo ele traz muito isso, que não é tirar a dor, mas é aliviar o desespero. Porque a dor, né, independente de qual dor que seja, ela existe, não dá para fingir que ela não existe. Mas o desespero, ele não precisa ser cultivado. E Jesus vem, né, para esse toque, para esse afago, trazendo essa beleza e trazendo essa centelha divina, trazendo não que a gente já tem, mas relembrando o nosso eu interno, que ela tá ali, né? Fala, Everton. Bom, primeiro quero te defender que desesperança não é com você. Pode ter dificuldade, desafio, mas desesperança é uma palavra que não cabe em você de jeito nenhum. Segundo, assim, as significações aí, né, as interpretações vão ao infinito. Mas eu queria deixar uma dica de um livro que eu li quando era moço e que marcou a minha vida. É o primeiro grande romance de Érico Veríssimo e chama Olhai os Lírios do Campo. É um livro curto, fácil de ler e conta assim, resumindo, não vou contar o final, embora o livro tenha quase 100 anos, mas é um livro que trata desse estado letárgico que a gente às vezes vive, né? Às vezes a gente pode passar uma vida inteira nesse estado letárgico e não acordar. Então, quando o Evangelho fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, eu acho que é como alguém que a gente quer acordar, né? Às vezes você só chama assim, a pessoa não acorda, então às vezes tem que falar mais incisivo, né? Então esse estado letárgico me remete a isso. Mas queria falar para te defender, que desesperança não dá certo, e para deixar a dica. Obrigada. Ela é rapidinha, né? Ela dura rapidinho. E aí ele traz também essa ordem imperiosa, né? A Sheilinha, ela gosta muito de falar isso, que as falas de Jesus não são você pode, não, são no imperativo. Levanta-te e anda, vai, vem e segue-me. É no imperativo, né? É nessa condição moral do Cristo irresistível, né? E ele fala, levanta-te. Então não dá para recusar o chamado do Cristo, né? Isso é muito lindo, isso é muito bonito. É isso que faz essa chama dentro de nós não cair, né? Tá sempre a postos para Ele. Posso ir indo? Aí cheguei no que eu tinha pulado lá, 3 slides, olha que beleza. A essa voz de comando irresistível e amorosa, dá-se a conversão do espírito,
que, aturdido ao verificar o perigo que o estava ameaçando, ergue-se de um salto e começa a falar. Então, o eu interno recolhe-se novamente ao seu anonimato e entrega-o à individualidade, sua mãe, para que o dirija. Olha só, gente, então Jesus fala no imperativo para que o jovem que está deitado, dado como morto, para que ele se levante. Ele se levanta. E aí ele, fala isso lá também, né, no texto de Lucas, ele entrega o jovem à sua mãe. E aí o pastorino vem e traz, né, mais essa. Então, a gente atende ao chamado irresistível e amoroso do Cristo e dá-se a conversão do espírito que estava aturdido, a iminência de um perigo, né? E resolve, né, atender a esse pedido e sair dessa ameaça. E aí, o eu interno, recolhendo-se novamente ao seu anonimato, entrega a sua individualidade, sua mãe, para que o dirija. Então, a gente sai da multidão, né, desses dois cortejos, e aí ele entrega o filho à mãe. Ou seja, volta à individualidade, a gente volta pra gente mesmo. Então isso tudo está dentro de nós. Esses dois cortejos dentro de nós, essas duas multidões, né? E o Cristo também está dentro de nós. A mãe está dentro de nós e o jovem. Tudo isso refere-se a nós mesmos, né? Diante do ocorrido, todos se maravilham. Operou-se um prodígio e o pecador sai da morte para a vida, ressuscitando para o espiritualismo. Não sei se vocês lembram, mas tem muito, o Sonório que fala muito, né? O deitar-se e o levantar-se, né? A condição material e espiritual. Então, quando tem no Evangelho o levantar-se, é essa conexão, é o em pé, né? É essa ligação nossa com o espiritual, com Deus, né? Diante do ocorrido, todos se maravilham, operou-se um prodígio, e o pecador sai da morte para a vida, ressuscitando para a espiritualidade. Todos os veículos, olha isso, gente, pensa nisso. Todos os veículos, todas as células sentem que Deus visitou o seu povo. Isto é, que o eu interno se manifestou sensivelmente. Acontece então o Logos, a palavra se espalha por toda a Judéia, incentivando o espírito religioso e por toda a circunvizinhança, atingindo todos os demais setores. Ui! Isso tudo dentro de nós. Então, quando a gente sai desse estado da tristeza, pensa no estado da alegria, no oposto. Quando a gente sai dessa cristalização, né? Seja tristeza, inveja, orgulho, depressão, sei lá, o que for, né? Quando a gente sai dessa cristalização e a gente parte para o oposto dela, então vamos supor, da tristeza para a alegria, quando a gente está alegre, não é? Não parece que todas as nossas células estão alegres, né? Não é esse estado de maravilha? A gente não quer espalhar essa boa nova, né? Essa alegria para todos que nos rodeiam, que estão com a gente, para todo mundo, né? Então, essa alegria desse Cristo tocando essa centelha divina dentro de mim, que eu quero que todos sintam, né? Que todos vivenciem. E aí a gente vai ver lá na perícope, né? A mãe lá no vídeo falando, mas depois... Mas, na verdade, Lucas traz que todos começaram a espalhar, né? Esse prodígio do Messias, né? Essa boa nova. Vai cá.
Cacau, estou aqui pensando, né? Esse levanta-te, né? Não foi só para pro menino, né? Que tinha aparentemente ali desencarnado, né? Mas era para acordar o espírito, né? Esse eu interno, não só dele, mas de todos que estavam ali, né? Essa mexida, isso reverberou, né? Além das portas ali de Naim, né? Dessa alegria, né? Que, como você disse, que Naim representa aí essa alegria, né? O bem-estar, né? Muito lindo, muito profundo isso. Estou apaixonada nessa parte aí, viu? Que bom. Fiquei também. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, eu vi um estudo de um outro NEP falando disso, e eles falam assim, teve um moço que comentou, que Cristo disse, né, vós sois deuses, e Paulo também, né, não sabeis que sois o templo onde habita o Espírito do Senhor? Então, para que a gente não se esqueça disso, né, que o Cristo vive em nós, que nós somos, desculpa, é Deus com letra minúscula aqui, viu? Desculpa, na hora de digitar. Mas que a gente sim, né, tem o Espírito do Senhor habitando dentro de nós, que a gente não pode tampar os olhos e os ouvidos, né, não se conectar a Ele, né. E aí ele fala que o grande desafio interno que temos é que eu, enquanto encarnado, consiga refletir e ser o mais transparente possível em relação àquilo que já sou em essência. Né? Eu achei muito interessante essa fala do moço lá do NEP, que a gente tá nessa luta diária, assim, né? De encontrar esse equilíbrio entre essa essência que eu realmente sou, né? Para que eu consiga refletir isso, né? Trabalhando todos os meus vícios, todas as minhas... essas coisas que a gente vai tamponando, né? Aquelas máscaras que a gente estudou nos outros estudos passados, todas essas personas que a gente assume, né, nas diversas fases do dia e da vida, e encontrar esse equilíbrio, né, eu acho que, assim, é um grande desafio, mas é uma das buscas que a gente tem enquanto encarnado hoje, né? Não sei, o que vocês pensam disso? Nada? Posso passar? Deixa eu ver que era só. Ai, não vai dar tempo de ler? O Emmanuel? Não, ai, não acredito. Não, lê sim, lê Vou rapidinho. ler rapidinho, então. Ai, gente, tem que encerrar com o Emmanuel, né? E aí, olha o texto que eu achei. Nos 45 do segundo tempo. Acendamos a luz da vida. E aí ele traz, né? Ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, a gente não pode, né? É justo que tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham muitas vezes, mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Então a gente pode de um outro jeito. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criados por eles mesmos, acreditando-se relegados a supremo abandono. Outros jazem no purgatório da aflição a que se arrojaram, desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio. E ainda outros repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa, em que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Gente, adorei isso aqui. Aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem, vacilantes e enganados dentro da vida, cortejo da morte. Ah, quem morreu sufocado em orgulho vão,
no mausoléu da vaidade feliz. Há quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de simples olhar a plena luz. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano, no túmulo das terríveis ilusões que lhes anulam a existência. Ilusões que lhes anulam a existência. E há corações paralíticos no catre da crueldade e da incompreensão, que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindível a assistência de nossa devoção fraternal infatigável. Se Cristo penetrou o templo de vossa alma, auxiliemo-los na necessária ressurreição, não da carne, mas a do Espírito, né? Acendamos a luz da vida, trabalhemos no bem, enriquecendo as horas da peregrinação terrena com os melhores testemunhos de nossa boa vontade, para que os semelhantes, em nome do Mestre da Redenção, para quem o nosso espírito já se inclina, já se levantou, à maneira da planta à procura do sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte. Emmanuel. Ai, que bom que deu tempo. Era isso, meus amores. Achei lindo demais esse texto também. Redentor, o estudo, Claudinha. Oi? Redentor. Redentor? Pra mim foi. A impressão que deu foi que o estudo inteiro, todo, foi uma prece. Foi assim, muito, muito tocante. Obrigado, viu? Tô tentando lembrar onde é que vem essa citação de que quando a gente está mais sensível, né? Quando a gente está mais necessitando, parece que as coisas são tem mais peso, né? Tem mais valor para a gente, né? Então, o evangelho serve para todas as horas, mas nessas horas de dificuldade, ele é imprescindível, né? Muito bom. Eu queria que vocês pensassem depois, desculpa o barulho, porque as meninas estão dormindo lá dentro, no apartamento, e eu tô do lado de fora, e aqui não sei se está dando para perceber, mas tá um sol aqui, vai até a noitão. Vocês pensassem num tema para a irmã Aila falar conosco, porque nós temos alguns estudos, até alguns domingos até o dia dela vir, eu contei que são 5. Então eu acho que a gente vai terminar a Viúva de Naim antes disso. Sim. Ah, será que antes? Eu acho que sim. E aí Tá. a próxima passagem é aquela que João, lembra quando a gente estudou, as meninas, muita gente não estava aqui, mas a gente estudou a biografia de João, né? E ele manda 2 discípulos perguntar para Jesus se Jesus era o Messias ou não, né? Tipo assim, é você ou ainda tem O outro? Batista, viu, gente? É, João Batista. E então seria interessante ver a visão da irmã Aila a respeito disso. E eu queria falar uma coisa que tem a ver, mas não ouvindo ou estudando a Luísa, porque a Claudinha acabou de ler Emmanuel, e você lê Emmanuel como fala assim, meu Deus, mas como é que escreve assim, né? Tanto na forma quanto no conteúdo, né? As duas coisas você não sabe o que é melhor, né? E a irmã Aila ligou para Luísa e falou assim: Aloysio, se Públio Lentulus tivesse aceitado o convite do Cristo naquele tempo, nós teríamos 5 evangelhos. O outro evangelho ele teria escrito. Porque é tão profundo, ele é tão culto, é tão bonito, né? Que ele demorou um pouco para assumir esse compromisso, né? Bom, muito bem. Obrigado, Cláudio. Ô, Bruno. O Everton, mas isso depois também que pegou para fazer, hein?
Não ficou Foi? depois que Emmanuel pegou para fazer, para escrever também, não ficou uma palavra em vão. Tudo que Não, e o nunca Aloysio até fala assim, que a gente considera Paulo Estevão como né, o um ato dos evangelho. apóstolos espírita, né? Tipo assim, É, esse o quinto. Luiz fala que ele merecia todos os prêmios Nobel, né? O Nobéis, né? De, de literatura. Ô, Bruno, já que eu tomei seu serviço, eu, eu te, eu te dei o encargo e tomei, você podia fazer a prece final para nós. Faço sim. Bom, pessoal, então vamos continuar com os nossos corações entrelaçados, agradecidos por mais este momento, pela oportunidade que temos de estar envolvidos por estas vibrações de amor, de paz, por estes amigos espirituais que são os mentores do nosso trabalho, que tanto nos quer bem, que nos auxiliam, e que possamos cada vez mais unir os nossos corações, unir os nossos propósitos, buscando a nossa renovação, a nossa redenção, para que também possamos trabalhar pelo Cristo na sua seara. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, com muita paz, e que possamos nos lembrar uns dos outros. Sabemos que todos temos os nossos desafios, as nossas provas, e possamos então vibrar uns pelos outros e caminharmos juntos. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado, Bruno. Obrigado, Claudinha. Obrigado, gente. Boa semana a todos.